Queridos irmãos e irmãs, que bom seria que depois da gente comungar, receber Jesus, ou depois que a gente ouvir a sua palavra, ou quando a gente sai da missa e vai para casa, vai para a rua, que bom seria que o nosso rosto resplandecesse como o de Moisés. Na primeira leitura do livro que nós estamos ouvindo nessa semana, o livro do Êxodo, Moisés desce do monte Sinai, onde ele havia recebido as 2 tábuas da lei. Quando ele desce, ao se encontrar com o seu povo e com Arão, ele não sabia, mas todos perceberam que o rosto de Moisés brilhava, resplandecia. O encontro que ele teve com Deus é tão íntimo, a abertura de Moisés é tão grande, que ele sai cheio de Deus. Isso acontece todas as vezes em seguida que ele vai se encontrar com Deus, ele volta com o rosto resplandecente. Ele vai até ter que cobrir o seu rosto com um véu. E todos percebem que Moisés é um sinal da presença de Deus. Olhando assim, dá a impressão que a vida de Moisés foi muito fácil, e não foi. Moisés se encontrava depois de um nascimento todo complicado no Egito. Lá do Egito, o Senhor o chamou para uma missão que humanamente, com as forças dele, é impossível. Libertar aquele povo todo da escravidão. Mas assim o Senhor fala, chama Moisés do Egito para libertar o povo da escravidão do faraó. Cada momento da vida desse libertador que é Moisés, ele vai percebendo como que Deus é presente na vida dele. E cada dificuldade que ele tem, desde o seu nascimento, jogado num rio, desde aquela escravidão que ele presencia no Egito, desde o momento que ele vai ter que enfrentar o faraó, ele vai percebendo que não são as suas forças que está agindo, mas é o próprio Deus nele que vai agindo e libertando o povo. Assim também deve acontecer na nossa vida. Quanto mais íntimos e próximos de Deus, como Moisés, nessa abertura de deixar Deus agir em nós, nós também devemos ter uma vida que resplandece o rosto de Deus. Nesses dias, ouvindo o Evangelho de São Mateus, nós estamos diante dos textos que falam de parábolas. Nós ouvimos parábolas que têm a ver com o contexto agrícola, parábola do semeador, parábola do joio, parábola do grão de mostarda, e assim tantas outras parábolas que têm a ver com a casa daquela mulher, tantas parábolas que Mateus nos conta. Hoje, ele nos conta 2 parábolas muito próximas,
talvez parábolas que têm mais a ver com o mundo econômico, a parábola do tesouro e a parábola da pérola preciosa. Nessas duas parábolas, Jesus está comparando o reino dos céus. Mateus não usa reino de Deus, mas reino dos céus. Ele está dizendo como que é o reino dos céus, para que eles entendam como é precioso o reino. Ele compara o reino com um tesouro que está escondido no campo e com uma pérola, mas uma pérola preciosa, a mais preciosa. Sobre o tesouro no campo, o homem encontrou, só que ele encontrou num lugar que ainda não é dele. Ele encontrou num determinado campo um tesouro. Esse homem poderia ter ido naquele campo e extraído aquele tesouro, só que não lhe pertenceria, porque aquele campo não é dele. O que ele faz antes de encontrar o tesouro? Ele vende tudo o que ele tem, todos os seus bens. Isso significa que, ao vender os seus bens para comprar aquele campo, ele está vendendo tudo o que lhe fazia apegado, tudo o que lhe prendia de ter aquele campo. Agora, o campo é dele, e lá ele encontra o tesouro. Na outra parábola, fala-se de um comprador de pérolas, ou seja, é alguém que conhece sobre pérolas, só que quando ele encontra aquela de grande valor, ele vende também todos os seus bens para ter aquela pérola. E diz o texto que essa pessoa se encheu de alegria. Nós sabemos que o nosso tesouro e a nossa pérola preciosa a ser encontrada é o próprio Jesus. Quantas pessoas já não se encontraram com Ele, com um tesouro que é Jesus, com a pérola preciosa que é Jesus. Só que o que acontece, que uma pérola preciosa, ela nunca deixa de ser preciosa, mas eu posso não dar a ela o valor que ela tem de ser preciosa. Eu posso deixar uma pérola preciosa jogada, guardada numa gaveta, esquecida, até mesmo que eu a tenha. Ela continua sendo preciosa, mas eu não dou a ela o valor que ela tem. Assim acontece com muitas pessoas que, tendo Jesus, de uma certa forma se esqueceram dele, o abandonaram, o guardaram numa gavetinha que ela só é aberta nos casos de SOS, nos casos de urgência. Não se abre todo dia. Se Jesus é precioso para nós, se Ele é uma pérola, onde há uma dinâmica aqui de encontrar. Só que encontrar não é o suficiente. O grande nosso desafio
depois de encontrar, é de nos decidir por Ele. Ao encontrar Jesus, eu tenho também que me decidir por Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.